Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de matemática, nossa segunda semana. Pessoal, na semana passada a gente conversou sobre razões e proporções. Eu queria convidar todos vocês agora para acessarem o SIGA, tá? E responderem o que vocês pensaram sobre essa questão de número 4. Acho que agora tá ok. Então, pessoal, aqui no SIGA, notícias, né? Eu tô na turma 10, tá? Então, já tenho aqui 5 notícias, né? Aí tem essa notícia aqui que é aula 1, razão e proporção, tá? E aqui tá a notícia da nossa primeira aula, tá, pessoal? Eu coloquei um pouco depois, foi dia 12 a nossa aula, e eu postei essa notícia aqui no dia 15, que foi o tempo para eu editar o vídeo, organizar e postar lá no YouTube, tá? Então, aqui tem o link da aula, tá? Da semana passada. E eu anexei aqui, ó, aula 1, Info 10, T10 e T11, dia 12 do 4. Aqui vocês vão acessar o PDF com os assuntos de razão e proporção que a gente falou na aula do vídeo, tá? Também coloquei aqui, não sei se vocês chegaram a acessar, sobre equação do primeiro grau. Deixa eu só ver, acho que alguém está solicitando aqui. Tá, pessoal, não sei se alguém acessou também, sobre como resolver uma equação polinomial do primeiro grau. O que é uma equação e como resolver, tá? É básico para a gente conseguir resolver os nossos problemas de proporção. E hoje eu anexei essa questão 4 em questionários, tá? Então, aqui, atividades, questionários, tá? Então, é o primeiro questionário, é uma questão apenas, tá? É a questão 4 da nossa aula 1. Já 4 alunos já responderam, tá? Dessa turma aqui. E aí a pergunta tá aqui, Eu não tá? consigo responder agora porque eu não tô conseguindo mexer muito bem no Siga pelo celular e, tipo, agora eu tô pelo celular, sabe? Ah, tá. Tá bem. Então, tu responde depois, posterior, tá? Tá bom. Para essa semana já vão ter mais questões, tá? Porque agora, né, vocês já estão mais habituados, já tem condições aí de responderem um pouco mais. Professora, Oi, eu não achei, em questionário a senhora disse, né? Não tá isso aí. aparecendo assim. Pra mim também não tá. É que Também não. eu acho que para os da T11 Pra mim não também tá não. ali. Vamos ver aqui, então, T11. Isso aí também já é um teste, né? Até para mim poder ver se deu algum problema. Eu tô na T11 aqui, tá aqui o questionário, vamos ver aqui. É, mas realmente ninguém conseguiu responder. Vamos ver. Para nós tá aparecendo como se não tivesse nada mesmo. Professora, eu tô no telefone e não acabei não achando. Peraí. Mas todo mundo tem que achar, entendeu? Olha, pessoal, acho que tá ok aqui. Atualizei, publiquei de novo. Se vocês puderem verificar se apareceu aí para a turma 11. Apareceu agora. Agora Apareceu? sim. Agora apareceu. Ah, obrigada, pessoal. Eu postei para as duas turmas junto, mas não sei, né? Às vezes o sistema ele dá uma complicada. Quem não consegue agora responder no CIGA, pode fazer aí no caderno ou compartilhar aqui com a gente o que pensou, tá? Professora, daí ali a gente só responde, só coloca a resposta, assim. O cálculo fica no caderno mesmo. Tu pode explicar como é que tu pensou, assim, né? Se tu montou uma proporção ou se tu pensou de uma outra forma, tu pode descrever ali como é que foi que tu imaginou. Tá bem. Professora, eu já tenho todo o cálculo pronto no caderno, só que explicar eu não sei da forma que eu cheguei àquele resultado. Tá, então agora, depois que o pessoal postar, todo mundo responder lá, eu vou começar a desenvolver aqui na. Professora, vou demorar um pouquinho pra colocar lá no Siga, porque eu tô recém ligando o notebook, ele é meio lentinho, tá? Mas eu vou Tá, tentar não tem colocar. problema. Professor, eu cheguei meio atrasadinho agora aqui pra fazer, né?
Não, eu coloquei aquela questão 4 da semana passada no SIGA em forma de questionário. Daí é para entrar lá e responder lá agora, nesses Ah, primeiros tá bom. minutinhos. Prof, porque a aula foi agora às 10 e não às 8 antes? Às 8, podemos fazer às 8 também. Vocês preferem que seja às 8 ou preferem que seja às 10? Eu prefiro as 10. Não, é que eu tinha visto no horário ali. Ah, não, pessoal, o horário lá, na verdade, nós temos 4 períodos de aula semanais, né? São 4 períodos toda semana. Só que, por exemplo, a gente sempre vai fazer uma aula de duração de até 1 hora, uma aula síncrona, entendeu? E aí a gente pode utilizar qualquer um dos 4 períodos para marcar essa nossa aula síncrona. Pode ser das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11 ou das 11 ao meio-dia, entendeu? E aí eu organizei no meio da manhã, que é um horário que eu achei que seria mais condizente assim para todos, né? Não sei o horário como que vocês estão habituados, mas podemos fazer das 8 às 9 se vocês preferirem. Então a minha sugestão foi das 10 às 11. Tá, pessoal? E aí o restante, esses outros 3 períodos, vocês terão atividades assíncronas. O que que são atividades assíncronas? São atividades que vocês vão fazer em tempo diverso da aula aqui. Então, por exemplo, a gente não vai estar online junto enquanto vocês estiverem fazendo as atividades da semana correspondente. Então, por exemplo, hoje vocês vão ter lá 8 atividades que vocês vão fazer de forma assíncrona a nossa aula, entendeu? Ou seja, não é no mesmo momento, a gente não vai precisar estar ao vivo. Então, se vocês quiserem fazer essas atividades à noite, ou eu vou deixar ela, ou eu vou abrir, geralmente eu vou abrir essas atividades eu abro na segunda-feira, que é o dia da nossa aula, e vou encerrar no domingo, tá, pessoal? Só essa primeira semana, esse questionário que eu não consegui lançar, tá? Tive que editar o vídeo. Então, as atividades da aula de hoje já vão ser lançadas hoje, para vocês fazerem até o domingo, à meia-noite. Aí, na segunda-feira, nossa aula às 10 horas, tá? Mas podemos organizar o horário. Não sei se vocês têm alguma sugestão, se seria melhor algum outro horário aí para vocês. Ou podemos manter. 10 horas tá bom pra mim. Não sei o que acho. Pra mim, Pra mim, 10 horas também tá bom. eu tenho um pedido para fazer para a senhora. A senhora, não sei se como é que funciona a sua organização, mas teria como a senhora postar em forma de atividade, não de questionário? Porque tem uma abinha que fica muito mais simplificada para os alunos, porque o SIGA em si é muito complexo. E se postasse com atividade, seria muito mais fácil de conseguir ver ela. Atividades, nós temos aqui enquetes, tarefa e questionário. Tá? É que para mim fazer, por exemplo, de múltipla escolha e para misturar as questões, é sempre o questionário. Tá? Nesse caso aí, a resposta é dissertativa, né? E aí tem tarefas também que eu posso colocar uma lista de exercícios. Aí vocês vão fazer uma foto do que vocês resolveram no caderno de vocês e vão lançar aqui. Entenderam? Eu não sei qual atividade tu tá falando. Não, a maioria que a gente teve fica na parte de baixo do SIGA, sabe? Bonitinho, arrumado ali. Só que a senhora não aparece aqui, porque é de outra forma. Pra mim, tá aparecendo. Eu acho que aparece sim, o questionário aparece igual aqui no principal, ó, questão 4, aula 1. Ele aparece lá embaixo, a de matemática, inclusive aparece que eu já fiz. Iniciar a página. Se não der pra iniciar, sai e entra de novo. A hora que vocês acessarem de novo, já vai atualizar. Daí, vai aparecer igual as outras tarefas que vocês já têm. Tá? É para aparecer logo que vocês abrem o SIGA e que vocês têm várias disciplinas e todas as tarefas, né? E aí já vai aparecer lá agora, quando vocês atualizarem. Aqui estamos. Tá, pessoal? Então, dito isso, todos vão lá para nossa questão. Peço que respondam, tá? Não deixem de responder. E vamos continuar aqui o nosso assunto de hoje. Nós estamos aqui um tempão nessa conversa. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não?
Por enquanto, não? Então tá. Bom, pessoal, na aula passada, né, a gente começou a falar sobre razões e proporções, né? Quem lembra, então, uma razão é, na verdade, a divisão entre dois valores, tá? Para a gente poder comparar esses valores. E aí a gente viu um exemplo aqui, né? 450 está para 300, assim como 900 está para 600, tá? Esse era o nosso problema, e aqui a gente já não tinha mais uma razão, a gente já tinha uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões. Tá? Então, isso aqui é uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Aí, a gente também viu a propriedade, tá? Sobre a nossa proporção. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Ou seja, multiplicar em x, a gente chega numa equação e a gente verificou que isso aqui é verdade. Aqui estão aqui os nossos pensamentos aqui da aula anterior. E aí a gente fez algumas atividades sobre razão e proporção, né? Um problema contextualizado e outras duas atividades aqui que a gente montou a equação e resolveu. E essa questão aqui é a questão que ficou para vocês me responderem lá no questionário, tá? Então, não vou fazer com vocês agora, vou esperar as respostas de vocês. E hoje a gente vai falar sobre grandezas direta e inversamente proporcional. É uma sequência ao nosso assunto de razões e proporções, tá? Então, quando a gente fala de proporção, a gente também tem esse pensamento proporcionalidade. O que seria proporcionalidade? Acho que alguém está tentando entrar aqui, não? Não. Então, eu trouxe aqui para a gente iniciar essa discussão aí de grandezas direta e inversamente proporcional, dois problemas para a gente poder analisar essa tabela, tá? Então, aqui, primeiro vamos falar de grandezas diretamente proporcionais, tá? Uma pequena loja vende certo tipo de bolsa por R$40 a unidade, tá? A gente vai chamar de X a quantidade vendida, né, de bolsas, e Y a receita, ou seja, o valor em reais que a loja recebe, tá? Proveniente das vendas dessas bolsas. E aí eu tenho essa correspondência aqui, essa tabela, que é, na verdade, a correspondência desse problema aqui. Então, se a loja vender uma bolsa, ela vai ter uma receita de R$40. Se a loja vender duas bolsas, ela vai ter uma receita de R$80. Se ela vender 3, 120 e assim sucessivamente. Então, vocês viram que aqui eu tenho um valor N, tá? Então, sempre quando a gente tiver um problema assim, nesse formato, vocês vão ver o N ou enésimo termo. O que é o enésimo termo, tá? Quando a gente coloca N, seria uma lei, tá? Uma lei que serve para qualquer quantidade de bolsas vendidas, tá? Então, por exemplo, se eu vender N bolsas, se essa loja vender N bolsas, eu vou ter uma receita de 40 vezes N. Vocês concordam comigo? Se vender uma bolsa é 40, duas é 80. Vocês concordam que aqui é 40 vezes 1, aqui é 40 vezes 2, para dar 80, 40 vezes 3 para dar o 120, 40 vezes 4 para dar o 160? Então, eu chego nessa lei aqui, que serve para qualquer quantidade de bolsas vendidas, tá? Então, o enésimo termo aqui eu tenho, então, quando o x for n, o y vai ser 40 vezes o n. Eu quero que vocês observem aqui essa tabela, tá, pessoal? Porque a gente aqui generalizou para qualquer quantidade de bolsas, tá? Então, eles vão olhar, professor, da onde esse N? Bom, pessoal, esse N é para qualquer valor, tá? Então, para qualquer valor que essa loja venda, para qualquer quantidade de bolsas, qualquer quantidade X, a receita Y vai ser 40 vezes o N, tá? Então, se vocês observarem o Y aqui, eu tenho 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3. Estão vendo aqui? 40 vezes 5, 200 e assim por diante, tá? Quero chamar a atenção de vocês para duas coisas aqui. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu tenho duas linhas aqui. Eu tenho a linha do X e a linha do Y, né? A linha do X aqui em azul mais forte um pouquinho e a linha do Y em azul bem clarinho. Isso aí vocês estão observando.
Primeira coisa que vocês têm que ver, o x, ele cresce ou ele decresce? O valor de x. Cresce. E o valor de y, ele cresce ou ele decresce? Cresce. Cresce. Cresce também. Então, o meu x está crescendo e o meu y está crescendo também. Então, a gente diz que é diretamente proporcional, porque os dois crescem, tá? Os dois, digamos, está no mesmo sentido. Depois, quando a gente estudar funções, vocês vão ver função crescente e função decrescente. A diferença disso é que quando um cresce, o outro decresce quando for inversamente, tá? Então, e a proporção aqui a gente está vendo que é a mesma, né? É 1 para 40. A gente poderia até dizer que esse aqui é o nosso fator de proporcionalidade, tá? Porque 1 está para 40, se a gente for montar uma proporção, x está para y, assim como 1 está para 40, assim como 2 está para 80, assim como 3 está para 120. Também quero chamar a atenção de vocês para outra coisa aqui, ó. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Foi demais. Aqui. Vou inserir aqui, só porque depois vocês não vão perder esse... O que eu quero mostrar para vocês, tá? Isso aqui é uma proporção. Vocês concordam comigo que 1 está para 40, assim como 2 está para 80? E que se eu multiplicar 80 vezes 1 é a mesma coisa que o 40 vezes o 2? Estão vendo isso? Aqui, vou colocar a setinha. Isso implica no quê? 80 vezes 1 é igual a 40 vezes 2. Então, aqui, ó, nessa tabela, eu tô vendo o quê? Várias proporções, tá? Então, eu vou chamar essa tabela aqui, porque eu poderia falar 1 está para 40, assim como 2 está para 80, assim como 3 está para 120. Porque eu também posso reescrever isso aqui. Olha só, vou colocar aqui. Eu também posso dizer que 1 está para 40, assim como 3 está para 120. Porque 120 vezes 1 é a mesma coisa que 40 vezes 3. Opa. Vocês concordam comigo? Estão vendo isso? Então, eu posso usar a nossa lei, a nossa propriedade aqui, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos, que seria essa multiplicação em x, aqui 80 vezes 1, 40 vezes 2, e vou verificar que aqui eu tenho uma sequência, uma série, tá? Série, seriam várias razões, uma série de razões iguais, tá? Então, nessa tabela aqui, ó, eu tenho uma série de razões iguais. E eu posso chamar esse 1, 40avos, de fator de proporcionalidade, tá? Ele vai servir para qualquer valor, tá? Então, aqui no caso N1, vamos pensar que N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 45, N igual a 282. Para qualquer valor vai servir N está para 40 vezes N, tá? Quero chamar a atenção de vocês para essas observações. Conseguiram entender o que são grandezas diretamente proporcionais? Aqui a gente tem uma série de razões iguais, tá? Então, a gente tem várias razões que são equivalentes, ou seja, são iguais. Agora, vamos pensar aqui no próximo. Alguma pergunta aqui sobre esse problema, pessoal? Conseguiram entender o que está acontecendo aqui? Eu tenho várias razões e eu tenho várias proporções também. 1 está para 40, assim como 3 está para 120, assim como 5 está para 200, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é uma série de razões iguais. E depois a gente vai verificar outras coisas, por exemplo, se eu somar o 2 com o 3. O 2 com o 1 aqui, eu tenho 3, e somar o 40 com o 8. 3 sobre 120. Se eu simplificar, eu vou chegar num 40avos também, tá? Então, qualquer valor que vocês utilizarem,
aqui, vocês vão chegar nesse fator de proporcionalidade que é 1/40, tá? Vamos agora para esse aqui. Observações. Quando triplica o valor de x, observe que quando triplica o valor de x, dobra. Quando o valor de x dobra, desculpa aqui, pessoal. Quando o valor de x dobra, também dobra o valor de y e assim por diante. Em consequência, a razão entre cada valor de y e seu correspondente x vale 40. Vale 40. E a razão entre cada valor de x e o correspondente y também é constante e vale 1/40. Esse 1/40, nesse problema aqui, é o nosso fator de proporcionalidade. Vocês vão ver que alguns problemas vão pedir para vocês qual é esse fator de proporcionalidade, tá? Então, nesse caso, dizemos que as grandezas expressas por x e y são diretamente proporcionais, tá? Porque existe um fator de proporcionalidade, e se eu pegar essa primeira razão aqui, ó, 1/40, igualar a 5/200, eu vou ter uma proporção. Eu posso igualar 1/40 com qualquer outro valor aqui da minha tabela, e eu vou obter essa proporção, tá? Então, aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais, tá? Agora, qual a diferença... Qual a diferença agora para esse outro problema aqui? Vamos ver. Grandezas inversamente proporcionais. Consideremos o seguinte problema. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 140 quilômetros. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média, em quilômetros por hora, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y, em horas. Teremos a seguinte correspondência. Qual a correspondência que eu tenho aqui? Quem é o meu x? O meu x é a velocidade média, tá, pessoal? Em quilômetros por hora. Então, se eu vou a 10 quilômetros por hora, eu vou levar 24 horas, tá? Se eu for a 20 quilômetros por hora, 12 horas. Se eu for a 30 quilômetros por hora, eu vou levar 8 horas. Se eu for a 40, ou seja, se a minha velocidade média, x aqui, for aumentando, o que vai acontecer com o tempo da viagem? Ele vai reduzir, tá? Então, conforme aumenta o tempo, aumenta a velocidade, diminui o tempo de viagem. Vocês concordam comigo? Ah, professora, como é que eu vou saber se é direto ou inversamente proporcional? Gente, vocês vão ter que ler o problema e pensar nisso, entendeu? Nem sempre vai ter uma tabela para dizer para você se é direto ou se é inversa. Então, por exemplo, se numa obra tu tem 10 pessoas trabalhando e tu tem 50 pessoas trabalhando, essa obra, logicamente, que vai ser mais rápida, o tempo dessa obra vai ser menor quanto mais pessoas estiverem trabalhando. Tá? Então, esse pensamento do que é direto, do que é depender do contexto do problema. Nem sempre vocês vão olhar e vão se dar por conta, isso é inverso, isso é direto. Nesse caso, vocês vão ter que ler e interpretar. Então, por exemplo, claro que quanto maior a velocidade média dessa viagem, menor vai ser o tempo que vocês vão levar para chegar de um lugar até outro. Vocês concordam comigo? E a pergunta que fica aqui para vocês, nesse caso aqui, onde conforme o x aumenta, o y diminui, qual é o fator de proporcionalidade? Inversamente, entendeu? É inversamente proporcional. E qual seria o fator de proporcionalidade para mim utilizar na minha proporção? Eu não posso, agora eu não tenho que 10 24 avos é o mesmo que 20 12 avos, se vocês forem ver aí, né? Coloca o sinal diferente. Sinais diferentes, como é que eu poderia montar a minha proporção agora? Hum,
Qual seria o fator de proporcionalidade nessa correspondência aqui, desse problema? Gente, se é inversamente proporcional, então, na verdade, o que eu tenho é 10 está para... Vou colocar aqui. 10 está para... Aí aqui vai ter uma outra fração, o inverso de 24, que é 1/24. Isso aqui está para... Qual é o inverso de um número? Por exemplo, o inverso de 4 é 1/4, tá? Não é o oposto, tá? O inverso de 4 é 1/4. O inverso de 24 é 1/24. Então, na verdade, o meu 20 aqui, 10 está para 1/24, assim como 20 está para 1/12. Só que, olhem só, eu vou até colocar um destaque aqui. Aqui. Estão conseguindo enxergar isso aqui? Vou colocar aqui em cima, que vocês já viram o problema. E o que isso aqui significa, gente? Isso aqui, quando eu tenho uma divisão de frações, o que eu faço? Eu conservo o meu numerador e multiplico pelo inverso do denominador, concordam comigo? Então, eu vou ter 10 vezes... Qual é o inverso de 1/24? 24/1. Né? E aí eu tenho 20 vezes o inverso de 1/12, 12/1. Resumidamente aqui, o que eu posso dizer? Quanto que é 10 vezes 24? Dez vezes 24 só aumenta um zero, pessoal. Quanto que dá aí? 240. Aí. E 240 é igual a 20 vezes 12? Sim. Sim. Então, pessoal, nesse caso, o meu fator de proporcionalidade é o 240. Tá? E o que vocês estão observando aqui, ó? Quando é inversamente proporcional, vou diminuir a letra nesse aqui. Que eu consigo. O que está acontecendo aqui? Bom, então, quando é inversamente proporcional, eu vou montar desse jeito aqui, ó, gente. Em vez de eu colocar 10 dividido por 24, eu vou fazer 10 vezes 24. E isso vai ser exatamente a 20 vezes 12, que vai ser exatamente 30 vezes 8, que vai ser exatamente 40 vezes 6, que vai ser 50 vezes 4,8 e assim por diante, tá? Até o meu enésimo termo aqui, em vez de N, coloquei V. Tá? Que é, na verdade, 240 dividido pelo valor de V, que é a velocidade média aqui do percurso que o carro realizou. Tá? Professora, Pode falar. esse PDF vai estar no Siga depois? Sim, que nem o outro também já estava. Então, toda semana eu vou colocar lá. Ah, ok. Tá? Tá, pessoal? Então, na verdade, nessa inversamente proporcional, o 10, ele está para 1/24. Vocês conseguiram entender que isso daqui, na verdade, se resume a isso. Eu estava tentando colocar um fundo amarelo, mas acho que eu não tô achando aqui. Só tem a letra mesmo. Vou colocar em vermelho. Tá, então, diretamente proporcional aqui, o que a gente tem? Ó.
tá? Diretamente proporcional, acontece isso, tá? Vamos arrumar aqui. E aí, quando é inversamente proporcional, a gente tem esse 240 igual a 240. Então, eu vou ter aqui 240 igual a 240 igual a 240, estão vendo? Enquanto que aqui eu tinha 1/40. Então, aqui eu tenho 1/40, aqui eu tenho 1/40 em todas as colunas aqui da minha tabela. E nesse caso, eu vou ter 240, tá? Então, também é proporcional, só que é inversamente proporcional, tá? Vamos às observações aqui dessa tabela. Aqui é a nossa tabela, tá? Desse problema. Conforme o x aumenta, o y diminui. Então, se a velocidade dobra, o tempo de viagem se reduz à metade. Se a velocidade triplica, o tempo de viagem se reduz à terceira parte e assim por diante. Mas eu também tenho um fator de proporcionalidade. Consequentemente, o produto de cada valor de x pelo correspondente y é constante e vale 240, tá? Então, o produto, que é o resultado de uma multiplicação, tá? Então, o produto de x e y, tá? Ou seja, o resultado de multiplicar x e y, ele é constante e vale 240 aqui em todos os casos, tá? E aí a gente diz que as grandezas expressas por x e y são inversamente proporcionais, tá? E agora eu trouxe aqui para a gente pensar junto. Vamos completar essas tabelas aqui, ó. Essas tabelas aqui, ó. Vamos pensar. X e Y nessa primeira tabela. Quem que vai ser o M e quem que vai ser o P aqui? O M seria 14? Isso aí. Ó, então, o que nós temos? Nós temos que 4 está para 2. Eu sei que é diretamente proporcional, por quê? Porque do 4 para o 7 aumentou, do 2 para o 7 também aumentou. Então, eu posso dizer que 4 está para 2, assim como M está para 7, assim como 7 está para... Opa, não é 0, é P. E aí, aqui, gente, eu tenho uma série de razões iguais, tá? Então, eu tenho uma proporção, é isso, tá? Uma sequência de grandezas diretamente proporcionais, também eu posso chamar de série de razões iguais, porque 4 está para 2 é uma razão entre 4 e 2. M está para 7 é uma razão entre M e 7. E 7 está para P é uma razão entre 7 e P. Bom, vamos pensar... Ai, professora, mas eu não olhei e não consegui ver direto que nem o colega ali, eu não entendi. Então, a gente faz assim, ó. Como eu tenho uma série aqui, eu tenho 3 razões, eu posso dividir isso aqui, ó. Vamos pensar nesse primeiro caso. Como que eu vou resolver isso aqui? Quatro. Até vou... Aqui, alt igual. Vou colocar na fração. Não preciso passar aquele 2 multiplicando o m, porque eu preciso isolar o termo desconhecido. É assim que a gente resolve uma equação. Então, eu tenho 4 vezes 7 dividido por 2 igual a m. 4 vezes 7. Tanto faz se o m fica do lado direito ou do lado esquerdo, tá, pessoal? Aí. 4 vezes 7, 28, tá, pessoal? 28 dividido por 2. M igual a 14.
Mas, claro, o colega pensou ali, ó. O que o colega pensou? 4 é o dobro de 2. O M vai ser quanto? O dobro de 7? Né? Foi isso? Aham, foi isso. Então, 14, tá? Ou posso pensar aqui usando toda a minha lógica. Inserir. E aí, pergunto para vocês, pensando nessa lógica aqui, quem é o meu P? Se M é o dobro do 7, bom, 7 é o dobro de P, né? E quanto que vai ser o P? Podemos também pegar essa mesma 3,5. Exatamente. Também podemos pensar aqui. Tá, pessoal? Também podemos montar toda essa conta aqui, tá? Para achar o P, tá? Montamos uma proporção, multiplicamos em X, usamos uma propriedade lá do produto dos meios igual ao produto dos extremos e resolvemos, tá? E essa outra aqui? O S e o P. Vou deixar para vocês pensarem nessa aqui que eu quero fazer um problema com vocês, tá? Então, essa daqui vai ficar de tarefa para vocês, essa segunda tabela, tá, pessoal? Vocês vão pensar tal qual pensar na primeira. S está para 4, assim como 2 está para 5. Vocês podem multiplicar em X, ver a propriedade, ou também podem pensar usando a lógica aí, que nem pensaram ali na primeira tabela, tá? Agora aqui temos o seguinte problema, tá? Esse problema eu quero fazer com vocês. Que os outros que tem nessa lista aqui são mais nessa linha, mais contextualizados, tá? 3 sócios, A, B e C, resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil reais, o segundo investiu e o terceiro investiu 50 mil reais. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um? Então, o que a gente tem nesse problema? A gente tem... Pessoal, para resolver um problema de matemática, a primeira coisa é a gente entender do que eles estão falando. Então, eu tenho aqui 3 pessoas que investiram valores diferentes num negócio, né? Por conta disso, eles vão receber o lucro de forma proporcional ao quanto investiram. Então, eu não tenho como dividir 24 mil reais, que foi o lucro, entre os 3 de forma igualitária. Eu vou ter que pensar numa proporção, né, para poder distribuir esse lucro, né, de forma justa, né, para todos eles. E aí, como que eu poderia pensar, montar esse problema? Eu quero que vocês agora peguem o caderno de vocês e pensem aí 3 minutinhos para pensarem nesse problema aí, para a gente começar a resolver ele, porque vocês precisam saber resolver esse problema, tá, pessoal? O objetivo da aula de hoje é que vocês consigam resolver um problema como esse, tá? Então, sobre grandezas diretamente proporcionais, essa é a proposta aqui. Então, eu quero que vocês pensem em 3 minutos aí. Podem me fazendo perguntas, pensem aí no caderno de vocês, comecem a escrever aí e me digam. Eu coloquei aqui no Word também, que para mim poder desenvolver melhor, não ficar abrindo caixa de texto. Lá no... Professora. Vocês estão visualizando aqui? Pode falar. Vocês estão visualizando o Word também, gente, ou não? Tem que responder essas perguntas até a semana que vem. Não, essa aqui, esse que tá aqui na tela agora, eu vou fazer com vocês. Tá? Uhum. Essa eu vou fazer com vocês agora.
As outras aí eu vou colocar no cigarro, tá? Até domingo, né? Vocês estão visualizando o Word aqui? Não? Sim. Sim? Sim. Sim. Primeira coisa, o primeiro passo para resolver um problema é tirar os dados do problema. Que informações nós temos? O valor que eles investiram e o lucro da empresa, da pizzaria, no caso. Isso aí. Então, investido temos aqui 30 mil, 40 mil e 50 mil reais. Depois do que foi investido, o que a gente tem? Lucro. Vamos dizer que o sócio A recebe X, tá? Lucro. Então, o sócio A vai receber X. O sócio B vai receber Y, tá? A gente vai denominar assim porque é um valor desconhecido, a gente ainda não sabe quanto que cada um recebeu, tá? E o sócio B recebeu Z. Do problema, nós temos que X mais Y mais Z é igual a 24 mil reais. Concorda comigo? Isso aqui são as informações que a gente tem do nosso problema. E aí ele pergunta, quanto que vale o X, quanto que vale o Y e quanto que vale o Z? De forma que o lucro seja dividido de forma proporcional a quanto cada um investiu. Bom, pessoal, o primeiro passo aqui é a gente montar a nossa série de razões iguais, tá? Então, a gente quer que isso seja proporcional, certo? Então, a gente pode dizer que o valor que o sócio A recebeu, então, o sócio A recebeu X, né? Tem que ser diretamente proporcional aos 30 mil que ele investiu. Não vou colocar aqui os 3 zeros do 1.000, mas a gente sabe que a gente está falando de 1.000. Então, quando a gente for pensar na resposta lá, a gente vai ter que acrescentar esses 3 zeros aí, porque é em 1.000 que a gente está falando. A gente sabe que o Y é diretamente proporcional a quê? 40. E que o Z é diretamente proporcional ao investimento do sócio C, que é 50 mil reais. Tá? E aí eu tenho outra informação, que X mais Y mais Z é 24 mil reais. E aqui vem uma outra propriedade, tá, pessoal? Quando eu tenho uma série de razões iguais, eu posso somar todos os numeradores e isso vai ser diretamente proporcional à soma dos denominadores aqui nesse caso, tá? Então, eu posso dizer que X mais Y mais Z é diretamente proporcional a 30 mais 40 mais 50. Estão vendo? E aí, como é que fica isso? X mais Y mais Z, 24. Deixa eu colocar em fração aqui. E aí, 30 mais 40 mais 50, 120. Pergunto para vocês, eu posso simplificar esse valor? 24, 120 avos. Eu posso dividir 120 por 24? Não. Não, será? Dá pra cortar os zeros. Pra simplificar. Divide os 2 por 2.
Dá para dividir os 2 por 2. Ou posso dividir por mais também, né? 24 dividido... 120 dividido por 24, quanto que é, pessoal? 5. 5. Então, eu posso dividir por 2 de novo, por 2. Eu posso dividir por 2 5 vezes, tá? Ou eu posso dividir direto por 24, tá? E aí, eu vou ter 1/5. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Seria. Acho que até eu consigo colocar aqui. Aqui eu tenho 24 dividido por 24, que é 1, tá, pessoal? Só pra... E aqui 120 dividido por 24, que é 5, tá? Então, a gente simplificou direto por 24, tá? Mas a gente poderia dividir por 2, depois dividir por 2 de novo, tá? Tá, deixa assim. E aí, quem é esse 1/5 aqui, gente? Vamos ver quem sabe o que é esse 1/5 que eu falei hoje. Ninguém lembra? Acabei de falar aqui. O que eu falei que toda série de razões iguais tem um fator de... Um quinto é o nosso fator de proporcionalidade, tá? Se eu tenho um fator de proporcionalidade, tudo isso aqui, ó, é proporcional, tá? X está para 30, assim como Y está para 40, assim como Z está para 50, assim como 24 está para 120, assim como 1 está para 5, tá? Então, dessa forma, eu posso dizer isso aqui, ó. X está para 30, assim como 1 está para 5. Estão vendo? E aí, como é que fica isso? X é quem? X é igual a 30 vezes 1 sobre 5. Quem é o meu X? X igual a 6. Tá, pessoal? E aí já respondo o que eu respondo aqui. Logo, logo, o sócio A recebeu R$6.000 do lucro. E agora, pensando nos outros, X está para 40, assim como 1 está para 5. E aí, quanto vale o Y, gente? Y igual a 40 vezes 1 sobre
5. Y igual a 8. E aí, o que que nós temos? Que o sócio B recebeu logo, o sócio B recebeu R$8.000 de lucro. Aí pergunto para vocês, para encontrar o valor que o sócio C recebeu. Posso pegar aqui, ó. Podem falar, podem abrir o microfone e falar, pessoal. Professora, ali não é 5 no sócio B? Tô 4. Embaixo do 40 vezes 1. Aqui é sim. Aí. Muito obrigada. É 5, 40 sobre 5, que é 8, tá? E no sócio C... Vou dar um enter aqui. No sócio C, a gente pode usar esse mesmo pensamento aqui, tá? Para resolver. Ou também a gente pode pensar o seguinte, bom, quanto que falta para chegar no 24? 6 mais 8 aqui já tem 14, né? O total é 24. Quanto que tá? 10. 10. Então, eu posso também pensar que o sócio C recebeu R$10.000. Ou eu posso também fazer esse mesmo pensamento aqui, ó. Tá? Z está para 50, assim como 1 está para 5. E aí, eu faço o mesmo esquema, tá? Z igual a 50 quintos, que dá 10, né? Dá o 10 eu já sabia, porque era só fazer diferença. Tá? Que é igual a 10, tá? E aí, o sócio C, logo, o sócio C recebeu R$10.000 do lucro, tá? Da empresa. Tá, pessoal? Então, esse problema aqui envolveu uma série de razões iguais, tá? Então, eu tenho 30 sobre x sobre 30, também poderia ser 30, tá, pessoal? Aqui, ó, eu coloquei x sobre 30, mas também poderia ser 30 sobre x, 40 sobre y e 50 sobre z, tá? Não teria problema nenhum na hora que vocês estão montando o problema. O importante é vocês manterem a proporcionalidade, tá? E as razões. E verificarem que vocês podem somar, por exemplo, x mais y está para 30 mais 40, tá? Essa propriedade, ela existe, vocês podem utilizar ela para conseguir resolver os problemas, tá? Agora eu vou ler aqui com vocês, tá? Tem mais alguns probleminhas nessa mesma linha, que vai ficar para vocês resolverem aí até o domingo, tá? Até a segunda ali, o horário da nossa aula, tá? Então, por exemplo, questão de número 2. A questão número 1 foi essa aí que eu fiz com vocês. Tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Vocês também podem me mandar as dúvidas que tiverem, tá? Alguma dúvida sobre esse problema aqui? Não? Eu vou deixar aqui para vocês pensarem, eu vou ali tomar uma água, tá? Quando eu voltar, se tiverem dúvida, me perguntem. Um minutinho. Vocês... E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Não? Prof, entenderam o que aconteceu? ali no sócio A,
E nos outros, eu não entendi uma coisa. Porque, tipo, o resultado ele fica 6 e 8. Eu não vi nenhum que some, que fique com aquilo. Como assim? Pode perguntar de novo, só para me entender. Esse 6 aqui? Então, de olha onde é só, que- vamos voltar aqui. Vamos voltar para o problema, tá? Temos 24 mil reais de lucro, tá? E a pergunta do problema é o seguinte: desses 24, quanto que recebeu o sócio A, quanto que recebeu o B e quanto que recebeu o C, tá? Então, na verdade, eu preciso dividir esse número 24 por 3. Só que eu não posso simplesmente fazer 24 dividido por 3. Porque esse lucro, ele foi dividido de forma proporcional a quanto cada um investiu, tá? Então, por exemplo, o X é um pedacinho do 24, o Y é um pedacinho do 24, o Z é um pedacinho do 24. Então, X mais Y mais Z é 24, tá? Eu sei que o X tem que ser proporcional a 30, o Y tem que ser proporcional a 40, e o Z, desculpa, ser proporcional a 50. Então, da onde que saiu esse 6? 6 é o X, é, na verdade, o valor, a parte do 24 que o sócio A recebeu. Entende? Então, o sócio A recebeu 6, o sócio B recebeu 8 e o sócio C recebeu 10. Da onde que ele saiu? Ele saiu aqui, ó. Dessa organização aqui de proporcionalidade. Entendeu? Eu tenho X, Y e Z, que somados dão 24. Eu tenho 3 sócios que investiram valores diferentes numa empresa. Então, eles vão receber conforme o valor que eles investiram nessa empresa, tá? Então, por exemplo, o sócio X, ele investiu menos, ele investiu 30 mil reais só, enquanto que o Z investiu 50 mil reais. Então, quem investiu mais vai receber mais parte do lucro, tu entendeu? Então, se tu for ver, 6 mais 8 mais 10 é os 24. E aí, da onde que saiu o 6? Da nossa conta. Esse 6, ele é uma parte da resposta do problema, entendeu? Que a gente resolveu agora. Então, isso daqui são os dados do problema. X está para 30, Y está para 40, Z está para 50. E eu sei que a soma do X mais Y mais Z, muito embora eu não saiba quais são as partes de cada um, eu sei que todos eles juntos dão 24. E eu sei que 30 mais 40 mais 50 dá 120. E aí eu simplifiquei 24 120avos. E encontrei o meu fator de proporcionalidade para esse problema, que é 1/5. Coloquei aqui, ó. 1/5 é o nosso fator de proporcionalidade. O que isso significa? Significa que eu posso pegar uma parte aqui dessa série de razões iguais, por exemplo, x sobre 30, e igualar o nosso fator de proporcionalidade, que é 1/5. E aí, pela propriedade, tá, de que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, eu multipliquei em x, tá, eu passei esse 30 que está dividindo, multiplicando aqui o 1, encontrei x igual a 6. E o que significa esse 6 no nosso problema? Significa a parte do lucro que esse sócio aqui vai receber. E aí, significa o meu X. Então, o sócio A vai receber 30 mil reais. Opa, desculpem, 6 mil reais. 6 mil reais. O sócio B vai receber quanto? 8 mil. 8 mil reais. Opa. Ou é 8 ou é os zeros, né, professor? 8 mil reais. 6 mil reais. E o nosso sócio Z, 10 mil reais. Tá? Então, na verdade, porque a soma dos três... E aí, gente, o que vocês podem fazer que em matemática a gente geralmente faz quando a gente está fazendo uma prova ou alguma coisa assim, né? O
que a gente faz? A gente verifica, realmente, 30 está para 6, assim como 40 está para 8, assim como 50 está para 10? Essa é a minha pergunta para vocês. Vamos fazer a prova real desse problema. Como é que eu vou fazer a prova real? Eu monto a proporção aqui, ó. Monto a proporção. 6 está para 30, assim como 8 está para 40, assim como 5 está para 10 está para 50. E verifico se isso aqui é verdade, tá? E aí eu tenho certeza que eu acertei a questão. Então, sempre em matemática a gente tem essa possibilidade, né? Às vezes a gente não tem tempo, mas a gente tem essa possibilidade. Conseguir fazer tu entender, não sei quem é que foi o aluno que perguntou, não estou aberta aqui. Sim, sim. Sim? Beleza. Tá, pessoal? Então, similar a essa questão aqui, dessa semana vai ficar para vocês essas atividades aqui, ó. 3 máquinas levam 2 horas para produzir um lote de 1000 peças. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1000 peças, quanto tempo será necessário para se produzir o lote com 4 máquinas, tá? Então, aqui a gente vai pensar no inverso, e daí vocês vão ter que se atentar naquela outra, naquele exemplo lá. Quando aumenta um, o outro diminui. Quanto mais máquinas, né, menor o tempo. Isso Aí as tá no letras... Siga, né? Hã? Isso tá no Siga também, né? Vai estar tudo lá. Não postei ainda, né, pessoal? Provavelmente vou colocar de tarde, tá? Daí vocês já têm aí ao longo da semana, até segunda-feira, às 10 horas, para pensar, tá? Vocês podem também fazer na segunda-feira de manhã mais cedo, se quiserem, né? Mas é bom já irem pensando aí ao longo da semana. As letras A, B e C representam números que são diretamente proporcionais aos números 14, 56 e 84, nessa ordem. O fator de proporcionalidade é 6/7. Quais são os valores de A, B e C? Pessoal, essa aqui é exatamente igual a esse problema que a gente fez, só que vocês não vão precisar pensar para montar, tá? Porque aqui eu tenho A está para 14, B está para 56 e C está para 84. E o fator de proporcionalidade é 6/7, tá? Então, não precisa pensar muito nesse aqui para encontrar os valores de A, B e C, tal qual a gente fez nesse exemplo, só que usando X, Y e Z, tá? Questão número 4, quais os valores dos números representados pelas letras X e Y para que 12, X e Y sejam diretamente proporcionais aos números 6, menos 5 e 13, nessa ordem. Tá? Questão número 5, as letras A e C representam números. Sabendo que A, 63 e C são inversamente proporcionais aos números 9, 7 e 3, nessa ordem, determine o fator de proporcionalidade e o valor de A e o valor de C. Eu acho que eu vou deixar só até a questão 6, que vão dar 5 questões, tá? Para não ficar tão extensa essa lista. Mas aí a gente discute essas outras questões na semana que vem também, tá? Questão número 6. Quais os valores de x e y para que 1,2, 5 e y sejam, nessa ordem, inversamente proporcionais aos números x, 14,4 e 150? Tá, pessoal? Vai ficar só aqui até esse número 6 para fechar 5 questões, tá? Porque essa primeira aqui a gente já fez, tá? Então, vai ficar aqui da 2 até a 6. Vou lançar lá, tá? Nas atividades e vai aparecer direitinho quando vocês entrarem. Prof, qual o programa que tu usa, ou coisa que tu usa para fazer esses cálculos, essas coisas assim, com fração? Aqui eu tô usando o Word mesmo, mas aí vocês, na hora de lançar lá, pessoal, vocês podem tirar foto do caderno de vocês, né, ou salvar em PDF. Vocês conseguem colocar arquivo, assim, lá consegue, né, os alunos geralmente fazem no caderno e tiram foto, alguns digitam também. Aqui, ó, no Word, por exemplo, como é que eu faço? Eu tô no Word, estão vendo aqui? Documento no Word. E aí, para mim, por exemplo, transformar esses 30.000 em equação, ó, eu vou aqui inserir equação, estão vendo aqui? Aqui, ó, aqui em cima. Equação e símbolo. Ou tem o atalho também que eu uso no teclado, que é o Alt igual. E aí eu transformo numa equação. Então, se eu quiser escrever uma equação, Alt igual, e aí eu tenho todas as ferramentas aqui para colocar o expoente, ó, x ao quadrado.
tá? Tá? Eu uso assim no Word, mas vocês não precisam fazer o documento no Word, né? Só se quiserem. Beleza? Então vai ficar essas 5 questões, aí agora de tarde eu já lanço no cigarro. Pessoal, por hoje, o que eu tinha para explicar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão aí de série de razões iguais, tá? Então, quando a gente tem várias razões numa sequência ou numa tabela, tá? A gente pode fazer essas considerações, essas propriedades de somar os numeradores, os denominadores, tá? Encontrar esse problema, vou deixar, já vou mandar para vocês agora tanto esse documento no Word quanto os slides para vocês poderem estudar. Tá bem? Uma ótima semana aí, um bom começo de semana para todos. E o que eu puder ajudar aí, sigo à disposição de vocês, tá? Só entrar em contato comigo. Obrigado, professor. Boa semana aí. Obrigada. Boa semana, professor. Tchau, prof. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau. Tchau, professora. Tchau.